Olá pessoal, eu sou o Matt Ferraz, sou um escritor brasileiro de Minas Gerais. Eu estou aqui hoje para falar para vocês, para fazer um vídeo onde eu vou dar dicas de filmes, os meus 9 filmes favoritos sobre o tema do genocídio de Ruanda. Esse genocídio que aconteceu em 1994, né, entre 7 de abril e 15 de julho de 1994. Ele começou com um confronto entre duas tribos de Ruanda, que eram os Hutus e os Tutsis, e foi um massacre dos Hutus contra os Tutsis, onde morreram mais de 500 mil, entre 500 mil e 600 mil Tutsis foram massacrados durante esse terrível momento na história do mundo. Então, eu creio que muita gente aqui conhece o filme Hotel Ruanda, que é um filme que foi indicado ao Oscar de melhor ator, melhor atriz coadjuvante, mas eu sou muito apaixonado pelo cinema africano. Então, decidi fazer esse vídeo para sugerir outros filmes dentro do assunto, outros filmes não tão conhecidos assim. Antes da gente começar, eu gostaria de pedir para vocês de checarem um link aqui que eu estou deixando embaixo do vídeo para o projeto Adolescência Mútua. Esse é um projeto que eu estou fazendo com garotos de Uganda. Eu dei aulas de escrita criativa, escrita de memórias para uma tribo de Uganda chamada Batwa, os Batwa, né? E nós produzimos um livro juntos. E esse livro está rolando o crowdfunding dele para a gente produzir o livro. E o dinheiro que a gente arrecadar, além da produção do livro, ele vai ser usado para que os Batwa possam, né, comprar comida, comprar remédios, máscaras contra o Covid-19 e tudo mais. Então, por favor, cheque o link aí. E sem mais delongas, vamos aos filmes. Vamos começar com Abril Sangrento. Esse é um filme cujo título original é Sometimes in April. É um filme, uma produção britânica feita para a TV em 2005, dirigida por Raoul Peck e estrelando o famoso Idris Elba, que todos conhecem de diversos filmes. E ele não era tão famoso assim na época ainda, né? Mas Sometimes in April se refere a esse abril, onde houve esse genocídio, e é a história de um homem vivendo em Ruanda durante aquela época. Ele é Hutu, a tribo opressora no caso, e sua esposa é Tutsi. Isso faz com que seus filhos sejam Tutsi por herança genética, então eles eram vítimas em potencial do genocídio. E esse personagem do Idris Elba, ele tenta salvar a vida de suas famílias, mas o seu irmão é um Hutu convicto, e ele quer fazer parte do massacre e massacrar o máximo de Tutsis possível. Esse é um filme muito forte, assim, ele tem algumas cenas extremamente pesadas, cenas de pilhas de cadáveres, e ele vai e volta no tempo, né? Ele tem a história do Idris Elba durante o massacre, e também conta a história do Idris Elba, o personagem dele, depois do massacre, anos depois, quando ele tem que viajar para as Nações Unidas e ser testemunha no julgamento contra o seu próprio irmão pelos crimes que ele cometeu. E é um filme que realmente dá aquela sensação de agonia, de saber como é você ter passado por uma coisa dessa, você ter perdido sua família por uma coisa dessa, e você ter sobrevivido, a sensação de sobreviver a uma coisa dessas, a um genocídio. É um filme altamente recomendado, um dos melhores nessa lista, e vocês podem encontrar ele facilmente na internet. O segundo filme da nossa lista foi lançado aqui no Brasil como Tensão em Ruanda. O título original dele é Um Dimanche em Kigali, que se traduz do francês como Um Domingo em Kigali, que é a capital de Ruanda. É um filme do Robert Favreau, estrelando Luc Picard e Fatou Dieye, que é uma atriz africana. Esse filme é uma história de amor. O Luc Picard, ele faz um jornalista francês que está em Ruanda enquanto esses eventos estão se desenrolando, e ele se apaixona por uma jovem Tutsi, que é essa jovem que trabalha no Hotel Mille, do qual nós vamos falar de novo no filme Hotel Ruanda. Ele tenta de todas as formas, quando ele descobre o genocídio que está a caminho, o jornalista tenta de todas as formas tirar essa mulher do país. Ele tenta se casar com ela, tenta conseguir um visto, mas a tensão política é muito grande contra os Tutsis, então ele acaba tendo que ir embora. E aí ele volta alguns meses depois, quando o genocídio já acabou, para tentar encontrar essa sua amada novamente.
O final desse filme é absolutamente devastador, não é um filme para corações fracos, e é um dos meus preferidos dessa lista também. Ele é muito difícil de encontrar em português. Eu consegui uma cópia dele em francês e eu consegui entender o filme porque eu entendo um pouco de francês e eu entendo o conteúdo histórico da coisa, né? Mas se você for capaz de ver esse filme, ele é altamente recomendado e é um caso muito interessante de uma história de amor interracial acontecendo na África durante um evento desses, né? E, novamente, assim como outros filmes dessa lista, é um filme muito violento, com várias cenas pesadas, mas que eu acho que, no final das contas, faz com que seja uma obra cinematográfica ímpar. E agora nós vamos falar do filme Kinyarwanda. É um filme muito especial, é um filme africano, de 2011, que ele teve sua premiere no 27º Festival de Sundance, em 2011, e ganhou vários prêmios, e é um filme, assim, surpreendente para quem acha que o cinema africano é um cinema sem sofisticação. Esse filme lembra muito obras do Robert Altman e do Paul Thomas Anderson, e cineastas que contam várias histórias que se entrelaçam. E, nesse caso, são histórias fora de ordem cronológica, de várias pessoas durante esse genocídio. Algumas delas estão participando ativamente, outras estão sendo vítimas. E essas histórias se cruzam a todo momento, indo e voltando no tempo. Você não sabe direito quando uma vai começar e outra vai terminar. Tem histórias passadas anos depois, em um acampamento, uma prisão, na verdade, onde os Hutus, participantes do massacre, estão lá, tentando fazer um processo de autodescobrimento e de redenção através de terapia psicológica, de reabilitação, o que nem sempre é fácil, ainda mais quando você tem na sua consciência que você foi parte ativa de uma coisa tão horrível quanto esse genocídio. Esse filme é incrível, altamente recomendável. Ele é todo, não completamente, mas ele é em grande parte falado no Kinyarwanda, que é o idioma de lá, e o final dele mostra uma parceria entre igrejas diferentes, igrejas muçulmanas e cristãs, para tentar colocar juntos essas vítimas, esses refugiados do massacre de Ruanda, e tentar conseguir uma solução, pelo menos uma fuga para eles daquele lugar onde algo tão horrível está acontecendo. O próximo filme do qual nós vamos falar saiu aqui no Brasil com o título História de um Massacre. O título original é Shake Hands with the Devil, ele é de 2007. E quando for procurar esse filme com o título original, tome cuidado porque também existe um documentário com esse mesmo título, Shake Hands with the Devil. Significa Apertando as Mãos com o Diabo. E esse é um filme, baseado no livro do coronel Rommel Dallaire. Rommel Dallaire era um coronel que esteve em Ruanda durante esses eventos, e ele teve vários recursos, tanto de homens quanto de armas, e recursos logísticos e financeiros, para salvar centenas de vidas, mas ele não pôde, por causa das Nações Unidas. As Nações Unidas não quiseram dar ordem para que o coronel Dallaire tivesse essa atitude. Isso será algo que nós vamos ver porque isso aconteceu no próximo filme dessa lista. História de Massacre foi dirigida por Roger Spottiswoode. Ele é conhecido por ter dirigido um filme de 007, que é O Amanhã Nunca Morre. E o filme também ele estrela Roy Dupuis, que é um ator franco-canadense. O filme é falado em francês e inglês. Roy Dupuis ele é a cara do verdadeiro Rommel Dallaire, e ele tem uma atuação fantástica. E é um caso de filme que subverte essa ideia do Salvador Branco, essa ideia de que as pessoas em situação grave em países africanos, de outras partes do mundo, só podem ser salvos pelas mãos do homem branco e seus recursos e seus exércitos. Sendo que, nesse caso, o homem branco tinha todos os recursos para fazer isso, para salvar centenas e milhares de vidas, e não fez, por questões políticas. Nós agora vamos falar de um filme chamado Falcão Negro em Perigo. Esse filme foi dirigido por Ridley Scott em 2001. Ele não se refere diretamente aos eventos de Ruanda. Falcão Negro em Perigo é a história de um helicóptero chamado do modelo Falcão Negro. Creio que foi mais um helicóptero, faz um tempo que eu vi esse filme.
Esses helicópteros são abatidos na Somália e soldados americanos ficam soltos à deriva no meio de uma guerra civil na Somália e tem que escapar de lá usando suas armas e escapando como eles podem. Esse filme não agrada a todos, ele pode ser considerado muito ufanista, ele é um filme muito de ação, né, feito no terceiro mundo, estrela vários atores britânicos, europeus e australianos interpretando personagens americanos, que é bem estranho se você for parar para pensar. O que esse filme se relaciona com Ruanda? Foi por causa dos eventos retratados em Falcão Negro em Perigo, que causaram um escândalo internacional muito grande envolvendo o exército americano. Foi por causa disso que as Nações Unidas hesitaram em colocar os seus soldados para conterem o genocídio em Ruanda, porque eles estavam com medo de que isso fosse gerar um outro escândalo internacional. Então, foi por causa desses eventos que isso aconteceu. Então, se você quiser realmente entender bastante sobre o genocídio de Ruanda, esse é um filme que pode não ser essencial, mas que é complementar. O próximo filme da nossa lista foi lançado aqui como Tiros em Ruanda. O título original é Shooting Dogs. Ele é com John Hurt e Hugh Dancy, que ficou famoso pela série Hannibal. Eu preciso confessar, esse é o único filme da lista que eu ainda não assisti, mas eu vou me basear aqui no que eu ouvi falar sobre ele. É um filme sobre um padre católico, interpretado pelo John Hurt, e um professor de inglês americano, interpretado pelo Hugh Dancy. Os dois estão em Ruanda durante o genocídio, e eles tentam fazer o possível para salvar o máximo de vidas que eles podem, dados seus parcos recursos. O que eu mais ouço falar sobre esse filme é que ele é um filme pouco agradável em comparação com algo como Hotel Ruanda, que é um filme que procura realmente dar uma ideia de esperança. Me parece que Tiros em Ruanda é um filme mais cru, menos esperançado e sem aquela ideia de que, no final das coisas, um homem pode salvar tudo, um homem pode fazer a diferença, sabe? Então, esse vai ser um pouco mais curto, porque é um filme que eu ainda não vi, mas que é altamente recomendado por muitos. Ele ficou bastante apagado por causa do sucesso de Hotel Ruanda na época, mas é um filme que eu com certeza irei ver no futuro próximo e eu acho que vocês deveriam ver também. E já que falamos de Hotel Ruanda, vamos falar desse filme. É um filme de 2005 também, ou 2004, creio, estrelando Don Cheadle, é um ator americano, no papel do Paul Rusesabagina. Paul Rusesabagina, ele era o administrador do Hotel Mille Collines, em Kigali. É um hotel que aparece em diversos desses filmes que nós mencionamos, especialmente Um Limão Kigali, Terror em Ruanda. É um filme onde o personagem do Paul Rusesabagina ele é gerente desse hotel de luxo, com piscinas, vários prédios luxuosos, e quando o genocídio começa, ele resolve tentar abrigar o máximo de pessoas possível dentro desse hotel, para que eles possam esperar pelo resgate das Nações Unidas. Um personagem muito curioso desse filme é o coronel interpretado pelo Nick Nolte. Ele não é uma pessoa real, mas ele foi baseado no Rommel Dallaire, do filme Shake Hands with the Devil, História de um Massacre, que nós mencionamos agora há pouco. É um filme, assim, ele é muito bom, ele é muito bem dirigido, muito bem atuado, tem grandes atores. Don Cheadle foi indicado ao Oscar de melhor ator. A Sofia Okonedo, que faz sua esposa, foi indicada a atriz coadjuvante. E além deles, você tem no elenco atores como Joaquim Fênix e diversos outros. Mas ele realmente é uma versão bem hollywoodizada da coisa. Ele é uma versão que tenta dar uma esperança. Ele é tipo a versão Lista de Schindler do genocídio de Ruanda. Não quero que pareça que eu não gosto do filme, eu gosto muito do filme. Inclusive, eu considero ele a melhor introdução para esse tema. Se você nunca viu um filme sobre o genocídio de Ruanda, eu creio que o Hotel Ruanda é o melhor filme para começar. Eu só não acho que você deveria parar nele. Ele é uma ótima porta de entrada para filmes mais profundos, mais fortes, como os outros que nós mencionamos nessa lista. Ghosts of Rwanda, ou na tradução literal, Os Fantasmas de Ruanda, esse filme não foi lançado no Brasil. Ele é um episódio de 2 horas da série de documentários americana Frontline. Ele foi lançado em 2004. E para um documentário feito para a TV, ele realmente
é muito bom, ele vai com profundidade dentro dos temas, ele não se limita apenas àquela superfície que a gente costuma ver em documentários feitos para a TV. E ele é muito legal o fato de que ele não mostra apenas os eventos do massacre do genocídio em Ruanda. Ele também entrevista os políticos, os membros das Nações Unidas, inclusive o próprio Rommel Dallaire é entrevistado nesse documentário. É um documentário longo e um tema assim, bastante pesado, porque é uma coisa você ver um filme onde tem várias pessoas fingindo-se de mortas para ter um ângulo, uma tomada de massacre. Agora, quando você vê um filme onde você vê os corpos e você sabe que aqueles corpos são de verdade, o impacto é completamente outro. Então, realmente é um documentário provavelmente mais forte do que qualquer outro filme nessa lista, exatamente por ser um documentário incrivelmente feito para a TV. E se você ver qualquer outro, não qualquer outro, mas vários dos filmes dessa lista, você vai ter uma ideia do que estava acontecendo ali, em Ruanda, naquele momento. Alguns poucos, como Shake Hands with the Devil e Abril Sangrento, mostram o lado de fora. Então, esse aqui é um documentário que eu recomendo que vocês vejam assim que vocês estiverem mais inteirados dos fatos que aconteceram em Ruanda. E preparem-se, porque esse aqui é realmente um dos documentários mais difíceis de assistir que vocês vão conseguir encontrar. E por último, na lista, eu deixei o meu filme favorito relacionado a esse tema. É um filme chamado Munyurangabo, de 2007, dirigido pelo diretor Lee Isaac-Chung. Esse é um filme que se passa anos depois do genocídio de Ruanda. E é a história de dois meninos, dois amigos, que saem numa viagem pelas ruas de Ruanda, de ônibus e carona, tentando encontrar o assassino de pai de um deles e matá-lo com esse facão que eles estão carregando. Esse filme ele é o primeiro filme da história a ser completamente falado no idioma Kinyarwanda, que é o dialeto nativo de Uganda. Ele é bastante cru, bastante assim, uma estética bem câmera na mão, bem poucos diálogos naturalistas, cenários reais, eventos bem sóbrios, e até que chega um momento que é um momento muito cinematográfico, onde um dos rapazes encontra um estranho na rua, e esse estranho resolve declamar para ele um poema sobre Ruanda. E esse poema é declamado num intervalo de tempo assim, de cerca de 2 minutos, que é só esse ator amador, todos os atores do filme são atores amadores, nenhum deles é um ator profissional. E ele declama esse poema sobre Ruanda, que faz realmente refletir sobre tudo aquilo que estamos vendo. É um filme curto, um filme potente, e ele é o meu preferido dessa lista, e eu com certeza coloco ele na minha lista de melhores filmes de todos os tempos. Ele realmente é muito bom, se você gosta desse tipo de obra, ok? Espero que vocês tenham achado essa lista interessante. É um tema muito difícil, muito espinhoso, mas que eu acho que precisa ser mais conhecido e mais discutido, já que a maioria das pessoas conhece apenas o filme Hotel Ruanda. Então, corram atrás desses filmes. Espero que vocês aprendam muito. E no final das contas, eu gostaria muito que vocês ajudassem nesse projeto dos meninos de Uganda, que o link está abaixo. E me digam se vocês gostaram desse vídeo, eu farei mais no futuro, ok? Um abraço.